Oi, gente, voltei. No vídeo de hoje eu vim atualizar vocês acerca dos novos livros que integram a minha coleção de clássicos da Penguin Companhia. Eu fui adquirindo esses livros, né, gente, ao longo dos meses, que a coisa não tá fácil para ninguém, mas aí a gente vai aproveitando uma promoção aqui, uma promoção ali, né, e vai formando a coleção aos poucos. E eu tenho um vídeo aqui também no canal, onde eu falo daqueles primeiros 27 livros ali. Se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui embaixo. Não me alongo muito em sinopses nem nada, são breves resumos sobre cada um deles. E eu mostro também para vocês alguns detalhes das edições, para você que não estiver atualizado. Os clássicos da Penguin Companhia não têm orelhas, são capas sem orelhas. Porém, nós temos folhas amareladas, diagramação ok, ó, pode ver. E temos textos de apoio, introdução, notas de rodapé e alguns pequenos detalhes biográficos de cada um desses autores. Vou começar aqui, gente, já conversando com vocês. O primeiro livro que está aqui nessa pilha é A Época da Inocência, da Edith Wharton. Nós temos aqui a tradução de Hildegard Feist e a introdução de Cynthia Griffin Wolfe. Nesse livro, nós temos um retrato da velha Nova York de 1870 e alguns detalhes e informações históricas de como as rígidas regras sociais, a cultura da época afetava muitas vezes de forma cruel e irreversível a vida das pessoas, sabe? O resultado de todo esse contexto histórico, quais os resultados, as circunstâncias que eram criadas a partir daí, as consequências. E um outro detalhe muito curioso acerca dessa autora é que ela foi vencedora do Prêmio Pulitzer de Literatura com este livro aqui, em 1921. Então, só por isso, eu já fiquei muito encantada com a premissa dessa história e com a vida dessa autora nesse feito grandioso de uma mulher vencer um prêmio tão importante quanto este. O próximo livro é Cândido ou Otimismo, de Voltaire, com tradução de Mário Laranjeira, publicado pela primeira vez em 1759. E nós temos aqui, gente, basicamente um personagem que, apesar de todas as circunstâncias adversas da vida, ele consegue manter a fé nas pessoas, na vida, no amanhã, nas circunstâncias. Ele acredita que algo melhor virá depois, que tudo dará certo. Ele consegue manter a fé, vendo sempre o lado bom das pessoas e das circunstâncias e ignorando de forma muito frenética o lado mal das circunstâncias e da vida. E eu fiquei muito curiosa e também é fininho, né, gente? Eu aproveitei e trouxe ele pra cá. O terceiro livro é O Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane, com apresentação de Joseph Conrad e tradução de Sérgio Rodrigues. Esse livro aqui, gente, é um dos primeiros clássicos modernos da literatura norte-americana e foi também considerado um pioneiro ao retratar de maneira realista a Guerra Civil Americana do ponto de vista de um jovem soldado inexperiente. E em tese nós temos aqui um jovem, o Henry Fleming é o personagem, é o nome do personagem. Ele se alista para a guerra, cheio de expectativas, ele quer participar e ele acredita que realizará grandes feitos e terá grandes atos de coragem, mas quando ele se vê do outro lado, né, das suas expectativas, lá na realidade das trincheiras da guerra, ele sente muito medo, ele fica muito apavorado e em um momento aqui da história ele se verá numa situação onde ele fugirá do inimigo e a narrativa vai se desenvolvendo nesse espiral de autocomiseração, de dúvidas, de medos, de covardias e incertezas. E eu gostei dessa história, gente, porque esse sentimento é um dos sentimentos que nós gostamos de ocultar, não é verdade? Nenhum de nós gosta de demonstrar medo ou covardia. Então, por causa dessa sinopse e por ser um livro fininho, eu fiquei muito interessada. O próximo, gente, é um livro escrito por duas gigantes da literatura e nós temos aqui reunidos nesse livro textos com erudição precoce, originalidade, liberdade de espírito e uma produção realizada num momento bastante fértil da juventude dessas mulheres que, na minha opinião,
são incríveis. Eu estou falando de Juvenília, de Jane Austen e Charlotte Brontë. A tradução é da Júlia Romeu. Nós temos aqui um pequeno calhamaço de 468 páginas, mas se trata da Jane Austen e a Charlotte Brontë, e eu não pude perder essa oportunidade, né, gente? Vamos lá. O próximo, James Joyce, um retrato do artista quando jovem, com prefácio de Carl Ove, tradução, notas e cronologia de Caetano Galindo. Nós temos aqui um dos romances de formação mais importantes da literatura universal. O personagem principal, gente, desse livro, na verdade, é o alter ego literário do James Joyce, que ele deu o nome de Stephen Dedalus, onde ele vai narrar a infância, a adolescência, a juventude desse personagem, até o momento onde ele descobre a sua vocação artística, e nós temos aqui considerado pelos críticos um verdadeiro monumento sobre a arte e a literatura. Do James Joyce também, gente, eu tenho aqui Dublinenses, com tradução, notas e cronologia de Caetano Galindo também. E aqui nós temos uma coletânea de contos, é um livro de contos, são 15 contos, publicado pela primeira vez em 1914, e o autor vai trazer aqui um retrato acerca da sua pátria. E nessa coletânea aqui está incluso os contos Arábia, Graça, Os Mortos, O Velho Vigia e As Irmãs. De acordo com os estudiosos, gente, com os críticos, esse livro aqui é um dos livros mais acessíveis do autor, porque ele ficou muito conhecido por escrever Ulisses. Se você ainda não está associando o nome ao livro, eu vou deixar a capinha aqui, aquele calhamação assustador, que traz inúmeras controvérsias. Alguns dizem que não é tão complicado, mas a maioria diz que é um livro muito denso, muito complexo, de uma narrativa muito exaustiva e extensiva. Pois é, já esse aqui é a sua obra mais acessível. E como se trata de contos, né, gente, histórias curtas, eu decidi dar uma chance. O próximo livro, de um autor russo muito famoso por seus livros, nós temos aqui 4 peças de Anton Chekhov, com tradução, apresentação e notas de Rubens Figueiredo. Nessa coletânea aqui nós temos A Gaivota, Tilvânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras, escritos entre os anos de 1896 e 1904. Essas 4 peças se tornaram clássicos do repertório teatral. Tenho também do Anton Chekhov A Steppe, História de uma Viagem, que foi a primeira tentativa do Chekhov, aos 28 anos, de escrever um texto um pouco mais longo. Ele não é um livro de contos, é um livro, uma espécie de romance de formação, onde a gente tem o percurso da viagem de um menino, que vai ser um dos personagens principais aqui, uma espécie de romance de formação. E a gente tem aqui esse livro, que eu também estou lendo, gente, ó. Estou quase na metade. É um livro fininho, com uma ambientação, com descrições, na medida certa. Não é um livro de grandes acontecimentos, mas também não é um livro chato, sabe? É um livro gostoso de ler. Você vai acompanhando a história, o desenvolvimento, nessa carruagem com esses viajantes. É isso. O penúltimo livro, gente, dessa lista é O Piloto de Guerra, do Antoine de Saint-Exupéry, um escritor francês famosíssimo por escrever O Pequeno Príncipe. Com certeza você já ouviu falar no Pequeno Príncipe. E esse livro aqui, gente, retrata as experiências do autor, porque ele participou da Segunda Guerra Mundial como piloto das Forças Armadas Francesas, e ele traz aqui para nós as suas experiências. Nós temos tradução e introdução da Mônica Cristina, é um livrinho fininho também, e eu comecei a ler ele, comecei a ler anteontem, esse livrinho aqui, e eu digo para vocês,
É muito interessante, é uma leitura muito instigante. E assim que eu concluir, eu volto para conversar com vocês. E o último livro, que é novo na estante, mas já tem resenha aqui no canal. Já concluí esta leitura, gente, marquei meu livro todo, risquei. É incrível essa história. É Caninos Brancos, do Jack London, com tradução de Sônia Moreira. Publicado pela primeira vez em 1906. E deixa que eu não vou falar muita coisa, porque tem resenha. Te convido a ir conferir depois. É um livro incrível, se você ainda não leu, você precisa ler. Bom, gente, é isto. Aqui está o vídeo, o prometido e aguardado vídeo de atualização da minha coleção de clássicos da Penguin Companhia. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e viva a vida!